Oi pessoal, meu nome é Leandro, eu vou gravar uma aula de máquinas e equipamentos metalúrgicos. O assunto de hoje é sobre cominuição. Bom, um pouco antes de falar sobre os equipamentos efetivamente, né, porque essa disciplina é dedicada mais à questão de explicar como o funcionamento das máquinas e dos equipamentos metalúrgicos, né, eu vou falar um pouquinho do porquê que se faz cominuição. Tá? Existem algumas razões pelas quais a cominuição é utilizada industrialmente. A primeira é para manusear objetos menores, né? Por exemplo, um pedaço de calcário com 44 polegadas tem 3,8 toneladas, tá? E ocupa 1,4 metros cúbicos. E isso industrialmente não é legal. O ideal é tu carregar pedaços menores que tem uma concentração de massa menor, né? E outra coisa é reduzir o tamanho das partículas para viabilizar o transporte contínuo, ou seja, utilização de correias transportadoras, que elas são muito mais convenientes, elas dão uma vazão contínua, além de não utilizar a eletricidade ao invés de veículos como caminhões que utilizam de diesel, né? Além disso, elas podem, isso pode ser um processo de beneficiamento, no caso, para obter o produto final, né? No caso das britas para concreto ou para pavimentação, normalmente elas são uma rocha maior que passa por um processo de britagem e depois, claro, evidentemente seguido de um peneiramento que vai já conferir aqueles materiais as propriedades de produto final. Tá? E por fim, um dos fatores mais importantes é a capacidade de liberar partículas, ou seja, a gente tem um mineral de ganga que misturado com mineral minério, a partir do momento que eu quebro ele em partículas menores, eu viabilizo que eu tenha uma partícula só de mineral de ganga e outra só de mineral minério. Isso é chave na hora de fazer etapas de beneficiamento, porque lá no beneficiamento eu vou separar o mineral minério do mineral de ganga. Se eles não estiverem separados fisicamente, ou seja, se eles estiverem grudados, eu não vou conseguir fazer a etapa de beneficiamento com sucesso. Então, liberar as partículas é uma função fundamental da cominuição, especialmente no caso do beneficiamento de minérios, onde tu vai fazer etapas de concentração. Bom, as etapas de cominuição compreendem basicamente as etapas de britagem e moagem, tá? A britagem, vocês vão ver mais para frente, até na explicação dos equipamentos, ela se utiliza mais de forças de compressão, impacto ou cisalhamento, tá? E os resultados da britagem são partículas com faces mais planas. Então, normalmente, nos equipamentos de britagem, o que acontece é mais compressão, talvez impacto. O design dos equipamentos é feito para acelerar a partícula e colidir ela com alguma coisa, ou então cisalhamento, quando há uma força em direções opostas, assim, tendendo a romper uma partícula. Já os processos de moagem, aliás, os processos de britagem, tu parte de uma partícula muito grande, mas o fator de redução, tu reduz a partícula a tamanhos menores, mas o fator de redução não é tão grande. Já no caso da moagem, ele é muito maior, a quantidade, o fator de redução da moagem é muito maior. E a britagem normalmente é realizada a seco e a moagem normalmente é realizada a úmido. No caso da moagem, também uma observação importante é que os processos de moagem e os mecanismos utilizados para quebrar as partículas é muito mais baseado em atrito, abrasão, do que compressão, impacto e cisalhamento, como é o caso da britagem. Aqui nós temos o nosso primeiro equipamento, que é o britador de mandíbulas de 2 eixos, o britador Blake. Tá? Ele é normalmente utilizado para britagem primária e secundária, tá? E para rochas mais duras e muito abrasivas. Ele também é bastante utilizado na britagem de materiais que tendem a se aglomerar. Tá? E ele produz um produto relativamente grosseiro e com poucos finos. Tá? Por que vocês vão ver com recorrência essa observação em relação a poucos finos? Porque materiais muito finos, independente da operação que tu for utilizar, seja utilizando num forno, já se o material tiver no seu estágio final, ou então se for utilizado em algum processo de beneficiamento, vocês vão ver que os finos, existe um grau máximo de finura
que os processos aceitam. Então, tu gerar finos já no primeiro estágio de quebra, ele pode ser indesejável, tá? Mas voltando aqui para o britador basicamente ele tem uma mandíbula fixa e uma mandíbula móvel. A mandíbula móvel é presa por um eixo e tem a outra ponta dela é móvel, e essa ponta móvel ela tem um eixo excêntrico aqui, uma roda com um momento de inércia bastante grande, que tem um eixo excêntrico que faz a movimentação dessa mandíbula. E aí, por que é britador de 2 eixos? Porque aqui vocês podem ver que tem 2 eixos de impacto, aqui onde o britador sofre impacto. Aqui tem um esqueminha para vocês, tá? O eixo excêntrico que faz a mandíbula se movimentar e os 2 eixos. A gente vai ver depois ali no britador de um eixo a diferença entre um e outro, tá? Aqui está um corte do britador mesmo, do equipamento. Esse aqui é um diagrama com um GIF, né? E aqui um corte do britador com os equipamentos. Tá? Bom, aqui a gente vê um GIF de um britador de mandíbulas de um eixo, né? Como vocês podem ver, só tem um eixo de impacto, a mandíbula fixa, que nem o britador de mandíbulas de 2 eixos, tá? E um eixo excêntrico que é responsável pela movimentação da mandíbula que oscila. Tá? Bom, em relação a esses britadores, eles comportam partículas de tamanhos menores que o britador anterior, tá? Ele também é possível carregar maiores quantidades de material nele, ou maiores vazões no equipamento, tá? Devido ao favorecimento do eixo, que o eixo favorece a alimentação e a descarga, né? Ele sofre também maior desgaste devido às forças de atrição, tá? Isso é oriundo da quantidade maior de partículas mais finas. Isso aí acaba gerando mais atrito entre partículas finas e grosseiras, entre os próprios finos entre si, tá? E ele tem uma eficiência energética um pouco mais baixa que o outro, tá? que o de 2 eixos. Tá? E ele não é tão adequado quando a gente tem materiais de elevada dureza, tá? E abrasivos. Tá? E outra coisa, bom, todos esses equipamentos, a área de contato entre o minério e o equipamento, ela sofre muito desgaste, que são as mandíbulas, normalmente com aços ricos em manganês, aços Hadfield. Vocês podem ver que são aços com maior percentual de manganês e que na superfície, devido ao impacto, ele tem uma elevada dureza superficial, mas uma tenacidade interna também alta. Tá? Aqui eu tenho um outro tipo de britador, que são os britadores giratórios. Tá? Ele é composto de um cone. O cone, o centro do cone não é o centro do eixo, então o eixo é um pouco deslocado. Então o cone ele descreve uma trajetória excêntrica e ele acaba, ora ele fica mais próximo do manto aqui, ora ele fica mais próximo do manto no outro lado, e assim vai indo por toda a circunferência, porque ele é circular, né? Isso aqui é uma vista em corte. Tá? E ele tem o cone, esse é o cone, né? E tem o manto, que é a parte externa ali, a carcaça do britador. Tá? Ele é utilizado para britagem primária e secundária, então ele, normalmente a alimentação dele é com poucos finos. Tá? Ele tem maior capacidade e ele é mais adequado para alimentações grosseiras que o britador de mandíbulas. Então esses equipamentos eles são um pouco mais complexos, mas eles têm ele possui uma banda maior de aplicações em relação ao britador de mandíbulas. Aqui a gente pode ver um outro diagrama do esquema do cone, com todos os detalhes construtivos do britador giratório, né? E aqui, como que numa planta é possível enxergar o britador cônico, né? Como ele normalmente ele está no alçapão e ele é alimentado pela parte superior. Aqui a gente vê a parte superior, que é a boca do cone, basicamente. É assim que a gente enxerga um britador giratório numa planta de mineração. Bom, aqui a gente vê um outro tipo de britador giratório, que é o britador cônico. Tá? Ele possui um perfil de câmara diferente, que visa a geração de
produtos mais finos. O que é esse perfil de câmara diferente? Esse ângulo diferenciado aqui entre o cone e o manto, que propicia a formação de um leito de partículas aqui, onde há a quebra devido ao atrito e à abrasão entre as partículas. Entendeu? Então, é por isso que esse britador acaba moendo partículas mais finas e produzindo, inclusive, partículas também mais finas, um maior fator de redução do tamanho de partícula. Tá? Ele trabalha com alimentação afogada. A alimentação afogada é tu alimentar o britador de tal maneira que tu não permite ter muito espaço entre as partículas, entendeu? Alimente ele em excesso, para que haja sempre esse leito aqui e a promoção desse atrito entre as partículas. Tá? Ele compete com moinho de barras e na faixa de utilização e funciona mais como moinho do que como britador, e ele é inadequado para o material aderente. Então, se o material aglomera aqui, ia formar mais uma pasta do que efetivamente um leito de partículas. Em relação ao formato, o formato e funcionamento dele, ele funciona basicamente como um britador giratório. Tá? Tem um eixo excêntrico, o cone fica sempre se aproximando de um pedaço das paredes do manto, tá? E ele tem o manto e o cone da mesma maneira que o britador giratório. Bom, esse é um britador que foi idealizado para materiais mais brandos, mais friáveis e não abrasivos, como carvão e calcário. Tá? Ele, para essa aplicação, ele acaba funcionando melhor que os britadores de mandíbula e giratório. Tá? Esse aqui é um britador de rolo único, onde basicamente a gente tem um rolo com umas ranhuras, o material é carregado e aí tem um anteparo aqui metálico que faz com que haja um choque entre o rolo e esse material gerando as fraturas necessárias para que o material seja quebrado em partículas menores. Aqui tem um britador de 2 rolos, tá? Essa é a vista dele por fora, um diagrama de como ele funciona e um GIF aqui ilustrando o funcionamento dele. Ele também é para materiais mais brandos, como calcário e carvão, e ele funciona com 2 rolos girando concentricamente, ou seja, empurrando a carga para o centro do rolo, para o centro dos 2 rolos e fazendo a quebra devido ao espaço entre os 2 rolos ser menor que o tamanho das partículas, gerando um material mais fino que a alimentação. Aqui é o britador Bradford, né? Ele foi utilizado para moagem de carvão, tá? Com um top size pré-determinado, e o intuito dele é gerar o mínimo de finos possíveis. Tá? Como que ocorre isso? O britador é basicamente uma grelha cilíndrica, tá? A alimentação é carregada em ambos os lados do britador, tá? E aí essa grelha tem alguns anteparos que fazem com que as partículas subam enquanto a grelha gira, e até chegar a um determinado momento que as partículas caiam e esse impacto das partículas com a grelha gere o material mais fino que a grelha, e assim que ele atinge o tamanho de partícula mais fino que a grelha, ele passa pela grelha e acaba ele acaba passando pela grelha e ele automaticamente ele vira produto, porque ele é recolhido na parte inferior do equipamento. Esse britador, como eu disse anteriormente, ele basicamente se dedica a tentar gerar o mínimo de finos possível.